Se você fizer isso, para mim fica medíocre. Eu não faria. Eu sou pontual, eu não faria, eu não faço isso. Você pode gostar no momento, mas depois você vai se arrepender e vai querer voltar atrás. Às vezes a gente tem um paciente que tem um rosto muito fino, ele quer ficar com um rosto muito largo. Eu acho que esse excesso de exposição cria um padrão e as pessoas se perdem em quem elas são. E elas vão se transformando em fakes. As pessoas, eu acho que elas precisam mais de informação, o que é pertinente aos arquétipos de beleza do homem e da mulher. Porque eu fico preocupada e assustada, né, com alguns procedimentos grandes e que as pessoas hoje fazem em consultório, né? É temerário fazer esses procedimentos em consultório, né? Boa noite a todos, como vocês estão? Estamos aqui inaugurando o nosso ConectaCast, primeiro episódio aqui, né, do nosso podcast interativo. E a gente tem eu tenho um grande prazer aqui de apresentar o meu convidado do dia, Dr. José Carlos Dantas, cirurgião plástico aqui de Salvador, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho assim uma imensa admiração profissional, pessoal. Eu acabei de descobrir aqui que ele tem alguns anos a mais que eu e está super inteiro aí. Então, para mim é um prazer imenso estar com você aqui, viu, Zé Carlos? É assim uma sumidade na cirurgia plástica, um ser humano maravilhoso, com uma habilidade aí manual e cirúrgica, assim, muito admirável e muito rara dentro da cirurgia plástica. E que tem inúmeros aí, milhares e milhares de casos pela experiência muito grande, né? Mais de 40 anos de experiência aí em cirurgia plástica, né, Zé? Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, viu? É um prazer imenso. Um prazer também é todo meu, é um prazer sem tamanho e estar junto com você, uma profissional também que eu admiro muitíssimo. Fez procedimento meu filho e a família toda ficou realizada, ele mais ainda. E é notório já a sua respeitabilidade na sociedade, como profissional, como pessoa. Eu também tenho a máxima admiração e me espelho muito em você, no seu trabalho, na sua dedicação. Você é uma pessoa dedicada profissionalmente, atualizadíssima e vive para a profissão. É um prazer também. Obrigada, Zé. Vamos estar conversando aqui um pouquinho hoje, né? Vamos falar, a gente faz duas áreas muito conectas, né? A cirurgia ortognática, a cirurgia plástica. Na verdade, hoje as pessoas estão muito em busca disso, né? Eu acho que hoje as pessoas buscam a perfeição, né? Sempre buscaram. Só que hoje a gente tem, na verdade, como manejar isso de diferentes formas, né? Associando a cirurgia plástica com a cirurgia ortognática. Como é que você vê essa associação? Como é que você... os pacientes chegam muito para você, às vezes procurando a cirurgia plástica e muitas vezes a indicação é de uma ortognática. E outras vezes chegam lá no meu consultório, olha, vai lá em Zé Carlos porque aqui é cirurgia plástica. Mas são duas áreas que se conectam muito, né, Zé? Nossas especialidades, elas têm um ponto em comum que é a estética. E a estética, numa definição bem fácil, como ela começou, com um nome que surgiu na época por um filósofo, Alexander Amadeus von Baumgarten. Ele criou a estética como a ciência do belo e do feio. Então os nossos pacientes, eles estão mais inseridos nesse contexto simples de beleza e feiura. Só tem que, às vezes, essa queixa que o paciente traz relativo para a inadequação estética é um problema funcional. E isso atrapalha a inserção dele no mundo social. Ele se acha feio, ele se retrai. E essa busca que ele tem é um sentimento válido, porque tem repercussões psicológicas super importantes. E essa retração impede a inserção do indivíduo no ambiente social, impede a expansão dele como pessoa. E às vezes atrapalha até profissionalmente. A pessoa se torna inibida, se torna retraída. E cabe a nós buscar esse denominador comum. A maioria das vezes,
os pacientes que chegam para mim, eles trazem problemas de ordem anatômica óssea. Essa disfunção óssea, no tocante à sua especialidade, ela lida com alterações da arquitetura facial e também funcional, né? Raros são os pacientes que se aturam com dismorfismos de mandíbula, de maxila, faces côncavas, mandíbulas retraídas, articulações cruzadas e deformidades mesmo de queixos pequenos e tudo. E cabe a nós resolvermos isso. Minha especialidade, ela entra em interação com isso, porque muitas vezes ela pode complementar no mesmo ato ou num segundo ato. Mas sempre há uma complementação, porque quando você repara a deformidade, vai sobrar para alguma estrutura da face. Os tecidos moles, né? Os tecidos moles. E aí entra a minha interpretação dessa distorção. E tem algumas coisas que a gente não consegue corrigir, né? Muito interessante isso que você está falando, porque o paciente chega para a gente e realmente, você tem toda a razão. Mesmo você tendo uma desarmonia estrutural naquele rosto e uma disfunção, né? A pessoa não tem uma oclusão adequada, não respira de forma adequada, ela tem uma alteração funcional importante que altera a qualidade de vida. Mas 80% dos pacientes chegam no consultório a queixa estética. Então, apesar da gente ter uma alteração funcional, e que é o indicativo da cirurgia ortognática, né? A correção funcional, a busca do equilíbrio das proporções faciais, você transformar aquele esqueleto num esqueleto dentro da normalidade, para que ele funcione melhor. Mas a busca da estética é muito importante. Então, o paciente hoje, ele quer ter as proporções corrigidas, mas muitas coisas a ortognática não faz, né? Então, às vezes, a gente opera, por exemplo, os pacientes assimétricos, né? Eu falo muito isso para paciente assimétrico. Hoje, a tecnologia ajuda muito a gente nos planejamentos, mas a análise facial, né, que é a mensuração do cirurgião, dos movimentos cirúrgicos, é a base da cirurgia. E às vezes você faz a correção estrutural do rosto, mas tecido mole não é idêntico. Não é. Então, às vezes você corrige a base óssea e você tem alguma assimetria em tecido mole que você precisa de uma complementação, uma enxertia de gordura. A gente já teve alguns casos assim, né? Tivemos. Que a gente precisou estar fazendo uma complementação de volume, para que a gente deixasse aquele rosto mais simétrico, né? E o interessante que depois que há essa transformação cirúrgica, às vezes até a dinâmica muscular muda, né? Eu acho que alguns músculos que estavam atrofiados, que passam a ficar na função certa, ele começa a mudar. Ele começa a mudar. O que eu noto muito é que esse fruto de procura, né? O fruto dessa procura tudo reside, acho que, na informação, no mundo moderno da informação. As pessoas hoje em dia são mais exigentes com estéticas, porque existe um oferecimento de beleza, de certo e feio, de bonito, de imagem, né? De imagem, se bem que tem os casos atípicos de modismos, de mudanças primitivas do rosto, como o alargamento da orelha com aqueles brincos, piercing aqui, piercing acolá, tatuagem facial e tal, que eu acho que isso é um retorno eu considero isso um primitivismo, sabe? Você querer adornar o corpo com alguma coisa definitiva, sabe? Como se fosse aqueles pássaros que tem Tailândia, Singapura, que eles são... eu esqueci o nome desses tipos, desses pássaros. Eles têm uma penagem imensa. Quando eles querem se exibir para a fêmea, eles exibem aquela penagem, aqueles adornos, sabe? Sim. Só tem como coloca esses adornos que eles são fixos, são eternos. Permanentes. São permanentes, entendeu? Então, para um conceito assim, moderno, que a gente tem social, do mundo que a gente vive, a gente acha meio estranho isso. Mas, na verdade, isso é uma ótica estética que a pessoa tem.
Você tem que aceitar. Eu não acho legal, né? Mas como você é democrático, você acha, pode fazer. Cada um faz do jeito que gosta mais, né? Aí você vê que estética é uma ciência que ela é ampla, né? De acordo com o seu psicológico, com a sua cultura, com o seu social, com as suas referências, você se burne, você se muda, você se transforma por esse sentimento que você acha, né? Mas isso aí tem uma carga de ambiente, isso é complexo. E às vezes tem fatores aí internos, né? Lá atrás, porque assim... Para exibição, para afirmação. Eu vejo dois tipos de pessoas, né? De pacientes. Eu vejo o paciente que tem, por exemplo, que chega no meu consultório, que tem uma deformidade muito importante no rosto. Essa pessoa que tem uma deformidade de magnitude grande, né, o que eu percebo? A expectativa dela é uma expectativa menor, porque ela tem uma alteração esquelética, estrutural muito grande. E quando você tem uma pessoa que tem uma deformidade muito pequena, muito sutil, a expectativa desta pessoa é muito maior. É muito maior. Agora, o que me preocupa às vezes é do profissionalismo das pessoas, né, em estar tratando esses doentes, essas pessoas. Por quê? Eu vejo que as pessoas perderam um pouco a noção da naturalidade da beleza. Então eu falo muito isso para o meu paciente. Às vezes a gente tem um paciente que tem um rosto muito fino, ele quer ficar com um rosto muito largo. Ele é um paciente dólico facial, né? Ele tem uma estrutura fina, mas ele quer ficar com o rosto quadrado, como se ele fosse um braquicefálico, né? Aquele paciente quadradão. Então essas mudanças, às vezes carregam, né, algo lá atrás que a gente não consegue detectar. Mas eu acho que a importância é o profissional pontuar, olha, isso aqui não vai ficar natural em você. A gente estava conversando há pouco, eu falei, né? Tem muitas pacientes que eu falo assim, olha, não vai ficar bom esse ângulo de mandíbula em você, porque vai ficar com o rosto muito masculino. O seu mento, o seu queixo vai ficar muito quadrado. Então, tudo que você realiza tem um efeito. E esse efeito muda o formato do rosto. E as pessoas hoje perderam um pouco. Eu acho que esse excesso de exposição cria um padrão e as pessoas se perdem em quem elas são. E elas vão se transformando em fakes, em pessoas artificiais. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter como profissional, né, Zé? A gente, muitos anos aqui de mercado, a gente estava comentando, muita gente fazendo muita coisa e de forma um pouco aleatória, né? Sem muito critério. Eu vejo isso com frequência, né? As pessoas, eu acho que elas precisam mais de informação, o que é pertinente aos arquétipos de beleza do homem e da mulher. Sim. Né? A beleza da mulher, a beleza feminina dele é diferente do homem. Do homem. Até na natureza, o sexo ele é definido. Né? Você olha, por exemplo, eu já falei isso numa entrevista. Se você olhar a testa de um bovino, o macho tem rugas na testa. A fêmea não tem. Se a fêmea for para uma exposição, ela perde ponto. Entendeu? Tem uma série de coisas que são características. Mas, às vezes, o paciente, como você falou, ele quer uma coisa que não fica bem nele, que vai masculinizar o rosto. Mas ela viu uma atriz e gostou do rosto e tal, e ela projeta aquilo para ela. Projeta a boca, que não sei quem tem a boca linda, aí quer botar... Né? Às vezes a pessoa tem uma boca carnuda e tal, mas ela quer mais ainda. Aí, deforma... Você não sabe... do ponto de vista racial, de onde aquela pessoa veio, como ela é, porque ela é toda mudada. Transformada, assim, né? Transformada. E é isso, a gente, na verdade, eu vejo que o profissional, ele tem que dar o limite, né? Eu tenho até uma aula que eu coloco, onde está o limite? O limite, muitas vezes, o profissional tem que colocar esse limite, né, no paciente, porque ele, às vezes, não tem, ele quer uma transformação que é limitada, né? Não tem jeito. E nessa relação, eu acho importante você, às vezes, ser didático. Não ser professoral de impor, mas você explica o paciente, ó, seu caso é esse, esse e esse. Eu digo assim, paciente, se você fizer isso, para mim fica medíocre. Eu não faria. Eu sou pontual, eu não faria, eu não faço isso. Você pode gostar no momento, mas depois você vai se arrepender, vai querer voltar atrás. Por exemplo, aparece uma paciente de mama grande, que é outra coisa que não é fácil. Uma mama grande demais. Ah, doutor, tire tudo, não sei o que, essa mama pesa, tem marca no ombro e tal e tal. Fala, não vou tirar tudo, porque se eu tirar tudo, você vai achar bom
Um ano. Depois você vai olhar, vixe, ficou desproporcional, aí vai querer botar um implante. Um implante de silicone. Então, para você conseguir convencer o paciente nessa primeira entrevista, é difícil. Fala, ó, pense, vai para casa, pense, olha o que eu lhe disse, depois você volta. Entendeu? É o diagnóstico, né? E a gente que tem a formação para poder a gente passar essas orientações, né? Então eu falo, o paciente às vezes fala assim, o que a senhora acha? Aí eu falo, olha, eu acho que vai ficar melhor assim, 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 assado. E se você quer desse jeito, você tem essa repercussão não fica bom. Eu também não faço, não. Eu não realizo. O que eu acho que não vai ficar legal, eu falo assim, olha, melhor não fazer, vai ficar ruim. E alguns procedimentos, né, pegando o gancho aqui de procedimentos, alguns procedimentos a gente consegue conectar, né, Zé? Então, a gente estava comentando aqui a rinoplastia junto com uma cirurgia de mandíbula, né, onde você faz um avanço ou só uma mentoplastia. E o paciente que quer fazer um procedimento em nariz, ou algum procedimento na região de base de pescoço, né, que eu estava comentando com você, né, de platisma, de poder fazer um lifting nessa região. O que você acha que a gente conseguiria fazer aí simultaneamente? Nós estávamos comentando... A gente não gosta muito de fazer nada muito simultâneo, só se a gente puder colocar coisas separadas, né? Nós estávamos comentando daquela paciente do Canadá, né? A paciente ficou lindíssima, né? Mudou de água para o vinho, né? Foi outra pessoa, né, junto. Eu entrei. Quando o paciente, por exemplo, tem a mandíbula pequena, e alonga a base da mandíbula, geralmente há uma melhora se ela for uma paciente enxuta. Se ela tiver acúmulo de gordura, vai ser necessário um lift mesmo complementar. Se ela tiver a mandíbula grande, você faz um overgaze para diminuir, vai sobrar tecido. Aí tem que entrar alguém para corrigir isso aí. E corrigir não é, na grande maioria das vezes, não é com lipoaspiração, não. Lipoaspiração é uma coisa muito pequena. Muito pequena. Quando não tem excesso de pele, né? Quando tem volume de gordura e tudo, você pode, em alguns casos, paciente jovem, fazer a lipoaspiração. Se for um paciente mais maduro e você fizer a lipoaspiração, mesmo que corrige, você vai expor a musculatura do pescoço, o platisma. E num prazo curto vai mostrar as duas bandas, que antes não mostrava porque a gordura cobria. Sim. Então o cirurgião tem que entender tudo isso, ele tem que entender o futuro, como aquilo vai acontecer, sabe? E até como o paciente vai envelhecer, né? E dizer assim, ó, se você fizer uma lipoaspiração aí, vai ficar bom por um tempo. Mas logo, seu pescoço ele vai aparecer um pescoço de uma pessoa velha, que você falava, eu não tinha isso, eu tinha uma papada, virou dobra. Tinha uma papada, estou com 3 dobras. Doutor, eu não tinha isso. Por quê? Porque desfalcou tudo. E a solução era o quê? Aproximar a musculatura, consumir a flacidez que tinha. E esse consumo vai ser por detrás da orelha, um pouco na frente, né? E por detrás da orelha. Era outro procedimento. Outro procedimento. Você vai aproximar a musculatura e prender a musculatura, região da mastoide, atrás. Quer dizer, vai ser um lift, né? Sim. Um lift cérvico-facial, que pode ser um pouco na face e mais no pescoço. Ou, a depender do que o paciente tem, você pode também fazer mais completo. Mais completo. A depender da magnitude do procedimento maxilofacial, a gente pode indicar uma coisa mais completa e mais demorada, ou não. Aí não vale a pena, né? Porque vai ser um tempo cirúrgico muito grande. Mas dá para conciliar muita coisa. Dependendo do procedimento que a gente vai fazer, né? Outra coisa que, assim, eu fico muito preocupada, né, Zé? Eu queria saber um pouquinho a sua opinião. Eu já sei, mas eu queria que você falasse um pouquinho. Porque eu fico preocupada e assustada, né, com alguns procedimentos grandes e que as pessoas hoje fazem em consultório, né? Dentro de um consultório, com anestesia local, uma sedação. E que eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm formação, né, para tratar problemas, para tratar intercorrências. Então, a pessoa até faz um curso ali, aprende aquela técnica cirúrgica, mas não sabe tratar uma intercorrência e nem dimensionar. Acho que é por isso que muitas profissionais aí no mercado, muito corajosos em realizarem procedimentos estéticos na face em consultório, em clínicas. E eu queria que você falasse um pouquinho do perigo que é isso, né? Do que você acha sobre... Porque eu realmente não consigo imaginar, né, você realizar um procedimento e não saber tratar a intercorrência daquele procedimento, né? É temerário fazer esses procedimentos em consultório, né? Às vezes o cirurgião
faz um curso rápido, assiste uma aula, vê o antes e depois, fica maravilhado com o resultado e vai repetir aquilo no consultório. E para se anestesiar uma região da face, por exemplo, como o pescoço, você tem que infiltrar xitilocaína, adrenalina, e a adrenalina faz o constrictor, né? Se o paciente tiver algum problema de base coronariano, uma coisa que ele não sabe, que ele nunca sentiu nada, mas não sabe se ele tem ou não. Ele pode ter um problema desse. E se o paciente tiver um sangramento grande no pescoço, já vi um caso grave, que o paciente foi para UTI, que um profissional que não era da área de medicina, e fez isso no consultório. E, por sorte, o paciente ficou internado, não precisou fazer traqueostomia, já até lhe contei esse caso, e usou gelo contínuo, e não fez a traqueostomia porque ela não estava saturando baixo, estava no limite. E o cirurgião de cabeça e pescoço falou, não, como ela está no limite, vamos esperar aqui para não fazer. E a paciente saiu, mas ficou com o pescoço todo roxo um tempo, e ela arriscou a vida. Então, esses procedimentos, eles têm que ser bem pensados, né? De acordo com o tamanho. Outra coisa, se não é a sua área, não se meta a fazer. Porque a gente sabe que cirurgia tem variantes, tem surpresas, e se você estiver preparado, você já está precavido pela sua formação para resolver o problema. Sim. E a pessoa que não tem essa formação, vai ser uma surpresa para ela. E aí? E aí, o que ela vai fazer? E aí? Então a gente vê muito isso, as pessoas ficam ávidas por fazerem coisas que acham fáceis, mas na verdade tudo tem uma implicação. Né? E se a pessoa tiver uma consciência muito grande, ela vai ter um arrependimento muito grande de fazer uma tragédia dessa. Porque cirurgia pode ter complicação. Claro. É claro que a gente faz tudo para não ter. Escolhe o hospital certo, faz os exames todos, o paciente fica todo, como se diz popularmente, todo calçado em termos de cuidado, porque surpresas aparecem. E estando num hospital com condição, isso não vai existir. Só tem que esses profissionais, eles não vão para o hospital. Porque, primeiro, que eles não querem aparecer em hospital. Né? E, assim, você, na verdade, eu acho que é segurança, é responsabilidade, né? É responsabilidade, porque às vezes existe uma venda, né? Hoje, eu acho que a rede social, ela tem um lado muito bom, né, de você quando está procurando alguma coisa, quer saber sobre um assunto, quer saber o que está acontecendo no mundo, você vai lá e assiste, procura, e hoje a facilidade da informação. Mas existe o outro lado, que a pessoa passa a informação como se aquilo ali fosse muito simples e não é. É a sedução da facilidade. A sedução. E nossas áreas são áreas complexas. Né? A cirurgia ortognática é uma cirurgia de alta complexidade. Outro dia me perguntaram, Vanessa, não dá para fazer essa cirurgia com anestesia local porque um cirurgião no estado tal está fazendo com anestesia local. Eu falei, não dá. Não dá para fazer isso em consultório. Então, assim, é uma cirurgia de alta complexidade. Você está trabalhando dentro de uma segurança. Você tem que, na verdade, minimizar qualquer tipo de problema para o paciente. Então, eu acho que esse é um ponto assim que nossas áreas estão muito associadas a procedimentos estéticos que as pessoas simplesmente menosprezam os riscos, né? Você pode ter uma complicação na aplicação de uma toxina botulínica no consultório, né? É verdade. Você pode ter uma complicação extraindo um dente no consultório, né? Como a gente viu recentemente. Mas você tem que se cercar de cuidados, você tem que medicar o paciente adequadamente, você tem que fazer os exames pré-operatórios. Então, a gente faz isso há quantos anos, né? É verdade. Então, isso me preocupa muito nas nossas áreas, sabe? Esse excesso de procedimentos realizados de forma um pouco sem critério, né? Assim, falta um pouco de critério para poder, não só de indicação, mas nos resultados também alcançados. Aí ficam aqueles resultados inestéticos, em que a pessoa está completamente transformada e um rosto completamente artificial. Eu acho que aí perdeu toda a beleza, né? Geralmente esses procedimentos rápidos e dito fáceis são procedimentos de infiltração, de preenchimento. Enfia agulha, introduz a agulha e joga lá dentro para fazer o volume. Então, o que era côncavo vai ficar plano ou convexo. E
a depender do que se colocou ali, você vai pagar um preço caro depois. Alto, né? Porque, por exemplo, teve a fase do PPMMA, polimetilmetacrilato, que é acrílico. O acrílico ele funciona bem quando é monobloco, que usa em calota craniana, que usa em ortognática. Isso. Ele é um monobloco parafusado, ele fica lá quieto. Mas quando é preenchimento, ele é pó. Geralmente ele tem menos de 30 micra de tamanho. Quando ele tem menos de 30 micra, os fagócitos vão lá, pegam e andam pelo sangue. Andam e vão para fígado, baço, rim, cérebro. Leva para tudo. Leva para tudo quanto é canto. Entendeu? E aí o paciente passa a ter sintomas que ele nunca pensou que poderia ter. Pode ter insônia. Isso é o efeito êxia, né? Autoimune intolerância de materiais aloplásticos. Então ele pode ter insônia, pode ter estresse, pode ter dor local. Tem uma série de fatores. Foi um médico americano que descobriu que essas substâncias que se injetam no corpo, elas podem provocar esse efeito ásia. Vacina pode provocar por causa dos conservantes, né? Sim. É uma resposta autoimune, né? Vacinas, alguns soros que você tem que usar mesmo, soro antiofídico, antirrábico, essas coisas todas. Então, e substâncias que você coloca no corpo. Tem vários materiais que podem provocar esse tipo de coisa. Então o paciente fez uma cirurgia, colocou silicone líquido, que não se usa mais, o PPMMA, o acrílico, ele não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica por causa disso, desse fenômeno de mobilização de micropartículas. Sim. Entendeu? Mas tem profissionais usando aí, já estando em nádega e tal. O ruim é que essas partículas elas vão subindo e endurece a região. A pessoa não pode sentar depois. Vai tomando nódulos, né? Nódulos. E como é que tira? Não pode tirar. Você tem que tirar um naco. Você tem que tirar um pedaço de tecido com ele. Ele é um pó que ele se dissipa. Entendeu? E faz reação de corpo estranho às vezes, né? Eu já peguei pacientes com reações de corpo estranho, nódulos na face, com PMMA, até ácido hialurônico você pode ter reação de corpo estranho, né? Então, a depender assim do material, é aquilo que a gente comentou, né? Tudo que você injeta, você tem a formação do tecido fibroso e você vai ter estimulação de colágeno, lógico, né? O tecido fibroso ele já é um colágeno. Ele já é, né? É um colágeno que o organismo faz da maneira dele, não é igual o colágeno comum, né? Sim. São células de defesa que vão lá, dão um alarme, né? Geralmente monócito e neutrófilo. E as células que estão perto, né? As células em volta dos vasinhos, que são as células mesenquimais, que vão cicatrizar, são células tronco. Isso. Aí elas vão cicatrizar aquele ali. Por exemplo, um paciente tem uma prótese de mento. Não, uma microgenia. Tem um queixo pequeno. Mas ele tem articulação boa. Aí vai no profissional, ele injeta de PPMMA aqui, na região anterior do mento. No futuro, o paciente vai ter aquilo tudo endurecido e vai ter dor. Vai ter dor local. Porque ele vai ter células gigantes, que é uma reação de intolerância de material estranho. Pode ter esteatonecrose, um processo contínuo de não aceitação. Qual era o melhor fazer? Uma cirurgia. Uma metaplastia. E assim, a gente estava comentando, né? Tinha muita gente que fazia uso de silicone na região anterior do mento, né? Eu não sei se hoje ainda é muito comum na cirurgia plástica. Eu coloquei muito silicone, era o que usava. Era o que usava. E a gente, às vezes, remove esse silicone e você tem uma perda óssea importante, né? Ele entra no osso. Ele entra e ele vai fazendo uma reabsorção, porque a musculatura do mentoniano, essa musculatura do mentalis, é uma musculatura muito forte. E você conversa, fala. Então, se você tem uma estrutura aqui que ela não está fixa, ela vai fazendo reabsorção óssea, exposição de raiz. Então, eu já peguei pacientes com perde os dentes. E você tem uma necrose mesmo. Não é uma necrose, é uma reabsorção, é uma perda óssea mesmo. Então, eu também já removi muito silicone. E aquilo que eu falo assim, você tem o problema. O ideal é que você dê o remédio correto para a doença correta. Então, se você tem uma alteração a nível de estrutura, o ideal é que você corrija a estrutura e complemente com os procedimentos de tecido mole.
e corrija o tamanho da mandíbula, o tamanho do mento, a maxila que está em excesso, deficiente, e aí você faz a complementação de tecido mole. E às vezes a pessoa quer camuflar aquilo ali, aí a quantidade do material halógeno que é colocado é absurdo, né? Então tem isso também, tem a quantidade do material. Então a pessoa quer ganhar aumento 10 milímetros, né, de volume na região anterior da mandíbula, com preenchimento, e você vai ter essas consequências todas, né? É que às vezes a solução de problemas, para constituir uma solução verdadeira, ela impõe conhecimento profissional. Então, esse conhecimento profissional, ele está imbuído de diagnóstico, de atuação técnica, e isso requer muito dom, treinamento, vocação, né? Que vai de encontro a essa coisa fácil de chegar lá e injetar alguma coisa. É isso mesmo. E geralmente quem faz a coisa fácil argumenta que depois você vai para o shopping, não sei o quê, mas paga um preço tardio. Né? E aí você falou, é o diagnóstico, né? Eu falo muito isso para o paciente. Então, às vezes, a falta é o diagnóstico, é porque a pessoa tem um martelo, então tudo é prego, né? Então, ela vai oferecer aquilo ali para todo mundo. E muitas vezes não é da nossa área. Então, assim, eu pego muito paciente que não tem indicação de fazer cirurgia comigo. Então eu falo, seu caso não é cirúrgico, não é de cirurgia ortognática, uma ortodontia resolve bem sua situação, uma cirurgia plástica melhora bem essa condição. Essa própria paciente que a gente operou, que mora fora, ela veio para fazer um procedimento só comigo. Eu falei, não, você tem que ir para Zé Carlos Dantas, essa que a gente colocou, fiz a bichectomia, fez um lifting facial. Foi. Lembra? Ela é uma paciente que ficou, ela queria porque queria que eu mexesse no esqueleto. Eu falei, vai mudando a vida daquela paciente. E não era o esqueleto. O problema dela era um excesso de tecido mesmo que ela tinha. Então, o diagnóstico é a base, né, de todo o plano de tratamento. O diagnóstico, ele traz a nossa vida profissional. O diagnóstico significa o que você é. Quando você dá um diagnóstico, nesse diagnóstico está significando o que você é, o que você pensa, o que você estudou, quais são os seus conceitos. Você está colocando tudo de você. Você está se expondo. Dá um diagnóstico, você está se expondo. É igual um rei que vai condenar, sabe? Se ele vai condenar porque o povo quer que condene e o réu é inocente, ele tem que dizer, não, o réu é inocente. Muitas vezes os reis condenavam para ficar de bem com o povo, entendeu? Mas na nossa profissão não tem isso, não. É isso mesmo, a gente se expõe porque é exatamente o nome da doença do paciente que vai dar o nome do remédio, né? Que vai dar o nome do tratamento. Então, uma coisa está casada com outra, né? Então, assim, e é muito interessante porque a busca, muitas vezes, é da estética. Mas se a pessoa não souber o diagnóstico, eu recebo muito paciente da parte de cirurgia plástica e de otorrino, né? Sim. Exatamente por conta dessa questão funcional, porque as pessoas às vezes vão pela estética e esquecem a parte funcional, de funcionalidade. Distúrbio respiratório, por exemplo. O paciente tem apneia, ele chega no consultório todo preenchido. Ele chega todo transformado, o rosto todo cheio. E qual é o seu problema? A apneia é gravíssima. Eu falei, tem que tirar tudo isso, levar tudo para trás para poder levar o esqueleto para frente, para você respirar, que você não respira. Quando você faz tomografia, você vê toda a anatomia. A gente vê toda a anatomia óssea. Está toda retraída. Já vi algumas, nossa, toda retraída, um espaço respiratório muito estreito e um rosto inteiro preenchido. Ele não é nem compatível com aquele osso, com aquela estrutura esqueletal, né? Então você fala, meu Deus, tem que tirar tudo isso, retroinclinar esses dentes para trazer o esqueleto para frente. Mas aí é isso, a pessoa não fazer o diagnóstico da doença, né? E aí você vai fazendo tratamentos, né? E o mundo moderno, ele traz muita informação e às vezes informações errôneas. E a inteligência artificial piorou mais ainda, que mostram verdadeiros milagres, sabe? Tem resposta para tudo, né? E tem mudança para tudo. Agora, Zé, me diga aí, dentro das cirurgias plásticas na face, o que você mais gosta de fazer? O que você mais, assim, você olha um rosto, o que mais te realiza dentro das cirurgias plásticas faciais, né? Porque corporais, eu não vou nem perguntar.
Porque são muitas. A cirurgia de face, ela evoluiu muito depois de 2 anatomistas franceses que estudaram a anatomia da face e nesse estudo eles descobriram mais ramos nervosos e com isso as áreas de perigo de descolamento e as áreas que você pode atuar livremente. Isso contribuiu muito para os resultados de cirurgia plástica, para você avançar onde precisa e para você recuar com segurança para não lesar nervo. Isso fez uma evolução muito grande. Absurdo. Mas com isso, os resultados melhoraram, ficaram mais naturais, mas as cirurgias elas demoraram mais porque com esses estudos apareceram mais soluções para casos que antes não tinham. É claro. Então você começou a fazer mais coisas nos pacientes. Com a melhora também da anestesia no mundo, drogas novas que surgiram, e você pode fazer uma cirurgia com mais tempo de duração, né, com qualidade e promovendo tudo que o paciente precisa. Com segurança, né? A face tem várias regiões, cada região ela penaliza o paciente na queixa que ele vem para a gente. Ah, doutor, minha maçã caiu. Ah, doutor, estou com o queixo bom, mas está caindo do lado do queixo, que os 2 ligamentos seguraram. Estou com a flacidez no pescoço. E os pacientes têm os nomes populares para isso, populesco e populares, né? Bigode chinês, papada de peru, né? Esse sulco nasogeniano aqui, eles chamam também corredeira da lágrima. Tem um bocado de nome assim agora, que eles falam, que eles olham nas reportagens, assim, e aí transmitem para a gente. Mas eu gosto muito de pescoço, de fazer a região do pescoço, que é difícil, né? Você tem que, às vezes, desengordurar o pescoço embaixo da pele toda, para deixar o músculo todo lisinho, sem gordura em cima. E, às vezes, a gordura está embaixo do músculo. Você tem que abrir o músculo, descolar o músculo e tirar a gordura toda do músculo. E depois aproximar a musculatura. A gente chega até a glândula mandibular. Os americanos eles preconizam muito tirar um pedaço da glândula quando a glândula está caída. Está caída. Sim. Ainda não peguei nenhum paciente com pitose de glândula, não. Só 2 casos que eu tirei um pedacinho de nada. E a glândula salivar, submandibular, tem glândula, tem a parótida, tem pasta da língua, tem submandibular, né? Quando a parótida ela produz a saliva para dia e a submandibular de noite. Cada uma tem uma produção, né? E quando você mastiga é que vem a saliva. Quando você tira um pedaço pequeno não tem problema. Os americanos tiram muito, tiram demais. Cortam metade. Eu evito tirar. E às vezes eu falo com o paciente, você tem uma pitose de glândula, então doutor, não mexa na minha glândula, não vou mexer não. Muda, entendeu? E essa flacidez de pescoço que o paciente tem, você tem de distribuir toda atrás da orelha. É um trabalho de pregueamento, às vezes, para distribuir, para os cortes não serem grandes. Entendeu? Mas tem aqueles pacientes magrinhos que você pode fazer um procedimento menor, né? Tem pacientes mais enxutos que você faz paciente magro, só mexe um pouquinho no platisma, na base, aqui na cervical. Paciente magro, a gente não tira quase gordura nenhuma de nada. A maçã você pregueia, bota lá no lugar. Você não pode tirar, senão vai ficar com o rosto mais magro ainda. Isso. Por exemplo, meu rosto, vou fazer uma cirurgia de face, o cirurgião tem que ser conservador. Ele tem que fazer um pregueamento interno que ele faz volume onde não tem. Ele não pode tirar. E no paciente que você faz um diagnóstico que tem um rosto largo, se você fizer isso, você vai fazer uma volumetria mais ainda. Então você tem que trabalhar o músculo, cortar o músculo, descolar o músculo. Hoje em dia fazem o deep plane, que é uma cirurgia que você corta em cima. Mas a cirurgia do platismo ela é antiga, se faz desde os anos 80. Desde os anos 80 se faz essa cirurgia de platismo. Não é novidade, né? As pessoas vendem como novidade. Não tem. Né? Às vezes as pessoas colocam o nome em inglês, lip lift, que você encurtar o lábio para aparecer os incisivos centrais, que é um arquétipo de juventude, os incisivos aparecendo. Eu faço isso há 20 anos. Aí você vê na internet, então você faz lip lift, sabe? Aí fica falando. Assim, eu, às vezes, no sexo feminino, né, você tem uma cicatriz ali, né? Abaixa um pouquinho do nariz.
Eu coloco em volta da asa, entro, vou lá dentro no introito, arrodeio aqui, mais que você não vê. Meus pacientes não tem aquela asa de gaivota. Não fica, não. Porque você geralmente, quando tem a asa de gaivota, fica muito feio, né? Marca o meus rosto, pacientes né? você não vê, bota lá dentro. Porque se não for dentro... Dá trabalho e tudo, mas... mais difícil, é porque você gosta das cirurgias mais complexas. A gente é daquele lema assim, quanto pior, melhor, entendeu? Mas sabe o quê? Quanto pior o problema, melhor. É porque com a longevidade, a média de vida do brasileiro é 73 anos, a média de vida. Mas eu operei paciente de 82 anos, de 80 anos. Quando o Pitangui era vivo, ele deu uma aula num congresso que ele mostrou pacientes de 80 e 82. Aí um colega falou, mas professor, os pacientes todos já no fim da vida. Ele disse, meu filho, essas pacientes estão cheias de projetos, muitos têm empresas, são diretores de empresa. E Pitangui morreu com 94. E hoje a expectativa aumentou. Né? Aumentou. Então você vê pessoas de 80 anos a 1000 aí dirigindo e tudo, que você não dá a idade que tem. Então... a gente opera muito paciente de 75, 76, 80, opera muito paciente. Agora, opera em hospital, com segurança, paciente estudado, e nunca tive problema. Não. Os problemas aparecem, Vanessa, quando você está despreparado. Quando você conhece o paciente, não dá problema, é difícil, porque você sabe evitar o que prejudica ele. O anestesista sabe, essa droga não usa, pronto. O paciente só faz dormir, deitar. Pronto, segurança, né, total. E a gente, assim, eu tenho, na verdade, um fluxo de pacientes mais jovens, né? Geralmente o paciente que faz cirurgia ortognática, mas eles desejam muitos procedimentos de cirurgia da adolescência, né? Geralmente. Final da adolescência, muitos ainda em crescimento, mas que a gente tem indicação de fazer cirurgias ali. Terminou o crescimento, a gente já corrige a deformidade, porque é aquilo que você falou, né? Você muda a sociabilidade do paciente. Com a deformidade facial, ele se retrai, ele muda a autoestima. Então, a mudança da ortognática, ela é externa e interna, né? Mas o paciente jovem hoje, ele tem uma busca imensa por procedimentos de cirurgia plástica, além da cirurgia ortognática. Então, você faz o procedimento, o paciente não, doutora, mas depois eu vou fazer meu nariz, ou então na hora eu quero fazer meu nariz, ou eu quero fazer um lifting no pescoço, e o paciente tem 20 anos de idade. Isso é muito comum, você vê isso com muita... corriqueiramente lá no seu consultório, pacientes muito jovens. Em homem eu vejo ginecomastia. Em homem ginecomastia, e às vezes essas lipodistrofias laterais, sabe? Que eles chamam de pneu, essas coisas, né? Aí tem paciente de 19 anos, 20 anos, 23. Tem uns que é bom, né? Tem uns que tem um problema, logo, né? Você sente que o paciente ele é um paciente inibido, sabe? Ele é um paciente bem retraído, tímido, e depois que opera ele chega lá todo... toda a vontade. É a mudança de vida, né? Muda completamente. Parece que você solta os grilhões que estão segurando a expansão do eu, sabe? E o paciente ele fica mais expansivo, comunicativo e tal. Que antes parece que ele não quer se mostrar, que ele acha que ele está se mostrando como uma pessoa feia. Sabe? Ele acha que ele é feio para se mostrar. Entendeu? É a autoestima mesmo, né? A gente muda, as mudanças que a gente faz externamente fazem mudanças internas, né? Muito importantes. Então, o paciente, eu escuto muito isso. Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois dessa cirurgia. Por quê? Porque abriu, né? Abriu o leque de opções, de alternativas. Hoje, eu tenho um paciente que ele falou para mim assim, hoje eu não tenho medo mais de nada. Eu não tenho mais medo de fazer nada, porque eu adquiri minha segurança como ser humano, né? Porque eu mudei o rosto, corrigi essa deformidade. Então, isso é muito bacana, né? É o que a nossa profissão pode proporcionar às pessoas, né? O mundo de hoje é um mundo muito estético. Muito estético. Muito estético. E desde jovem, as pessoas já têm a mente colonizada por esse sentimento de ser belo. Sabe? Desde pequeno, né? Desde pequeno. Porque, na verdade, estética é a ciência da beleza, né? Para a inteligência do Homo sapiens, estética é o que ele disse, tudo se resume no final de bonito e feio, beleza e feiura. Apesar de que, se você for ler filosofia sobre esse assunto, é uma coisa assim muito ampla, muito vasta, que os filósofos que escreveram sobre isso, Kant, Dufresne, o próprio Baumgarten, você vai ver que
às vezes a pessoa tem alguma característica que não é bonita, mas a pessoa tem um temperamento diferente, tem uma cultura, ou tem algo que chama a atenção, que ele é tão reverenciado por aquilo, que ele esquece até que ele é feio. Ele sabe? se torna bonito pelo que ele é, né? Pelo aspecto metafísico, que as pessoas esteticamente não veem no corpo objeto, né? Não vê no corpo objeto, mas vê na parte anímica, na parte de beleza, né? Parte metafísica da pessoa. Então tem essas pessoas que têm esse benefício, assim. A pessoa é exótica, ela não é bonita e ela consegue chamar a atenção, consegue se impor, consegue se admirar e acha bonito. Falando, é bonito, não sei o que e tal. Entendeu? E tem a questão do momento, né? Assim, a beleza também, ela vai se transformando, né? Ao longo das gerações, né? Vai. Então, se a gente pegar a Idade Média, se a gente pegar toda a época, né, do renascentismo, a gente tinha um padrão estético e isso foi se modificando, né? E hoje, na verdade, existe uma overdose, né, de imagens e conceitos aí estéticos por conta das redes sociais, da tecnologia, de tudo que é da tecnologia mesmo, né? Diz que antes da era do antibiótico, que a tuberculose ocupava um espaço de doença muito grande, né? Chopin morreu de tuberculose, né? Vários intelectuais, vários artistas morreram de tuberculose, né? E a pessoa que estava gordinha, estava com um pouco de excesso de peso, era vista como bonita. Porque isso significava saúde. Então, quando a pessoa tinha um aspecto magro, aí falando está tísico, está tuberculoso e tal, se afastavam e tudo. E gorda não, está saudável. Hoje? Então, gordura entrava nos arquétipos de beleza, porque tinha uma similaridade com saúde. Com saúde, né? Com longevidade até, né? Você vê como vai mudando, né? Vai mudando. Isso vai mudando. A vida humana, ela é uma espécie de carreira que o corpo percorre, né? Nós vamos sofrendo transformações com o tempo, né? Fazendo transformações com o tempo. Nessas transformações, a maturidade que vem faz a gente enxergar isso com sabedoria, né? Porque as transformações, elas trazem limitações. Mas a depender do curso de vida que você teve, do que você percorreu, você traz cultura e você passa a contemplar coisas, a admirar coisas que antes você não admirava. Você muda a sua maneira de ver as coisas, sabe? As pessoas dizem, isso é o que a maturidade traz. Maturidade. Tem pessoas que são velhas e nunca amadureceram. Mas eu acho que isso aí... a gente tem que saber envelhecer, né? Isso aí o tempo traz, mas traz também para o seu temperamento, né? Para a sua natureza, né? E cada pessoa tem sua natureza. Natureza é sua índole, o que você é, o que você pensa. Claro. Entendeu? Se você pode mostrar a sua natureza numa fase da vida, porque permitiram que você mostrasse. Porque a vida inteira você viveu num ambiente social que você teve medo, porque você ia ser penalizada por reprimendas, sabe? Qualquer mudança. Tem um filósofo chamado Thomas Hobbes que ele fala isso. O homem é a sua natureza. E quem administra a natureza do homem é o Estado. O que é o Estado? São as leis, juiz, promotor, advogado, guarda, não sei o quê. Se fizer uma coisa errada, se pegar uma coisa dos outros, você vai ser preso, vai ser penalizado, vai ser difamado. Então você tem medo. Mas às vezes, quando ninguém está vendo, você vai e rouba. Por quê? Porque você é a sua natureza. Né? Tem pessoas que demoram de mostrar a natureza, mostram a natureza já idosos, porque no ambiente que viveu durante muito tempo, ela não tinha condição de fazer alguma coisa errada, porque ela era vista, ela era penalizada, e ela queria mostrar um aspecto de caráter para enganar as pessoas, né? Mas não é a natureza dela. Não é a natureza dela. Então isso existe muito, e isso tem interação também até na saúde das pessoas, no aspecto corporal, sabe? Saber, acho que as pessoas têm que, né,
é aquilo que é o que você está falando, né? A natureza, ela vai levando o indivíduo a comportamentos, né, que são mais instintivos, que são mais naturais do próprio ser humano. Mas como é importante esse autoconhecimento, porque a pessoa sabe envelhecer, né? A gente tem que saber envelhecer, né? Então, hoje também existe essa questão do excesso da autoimagem, da estética, mas existe também esse autocuidado, que as pessoas hoje se cuidam muito, né? As pessoas se cuidam mais, elas estão mais preocupadas com o que comer, né? Eu estou comendo alimentos, eu estou me alimentando de coisas inflamatórias? Não, eu estou me cuidando mais, eu estou prestando atenção de como está meu cabelo, meu rosto. Exercício físico, atividade física, né? São os pilares aí que sustentam o envelhecimento, né? A sociabilidade. E também por isso a gente tem uma busca grande também por toda a nossa área, né? Cirúrgica. Porque as pessoas querem envelhecer bem, né? Elas querem envelhecer melhor. Muita gente chega para mim e fala, não, doutor, eu não sinto nada, mas eu vou fazer essa cirurgia porque eu tenho medo de lá na frente ter algum problema. Então, assim, não é uma cirurgia preventiva, você está fazendo uma correção de uma alteração estrutural. Mas você não tem, o paciente não está ainda sentindo, né, os problemas que aquilo ali pode gerar, né? Você não percebe isso? Percebo. A gente tem muito essa visão do paciente, né, do se preparar para um futuro melhor, né, de estar envelhecendo melhor, né? Nas minhas consultas, eu sempre interajo com o paciente a fase que ela deve fazer aquilo, sabe? Eu falo, ó, esse tipo de procedimento não deixa para fazer com idade avançada, não. Porque, por exemplo, o paciente tem um abdômen flácido, não sei o quê, flácido, e diz que não está incomodando e quer fazer outras coisas. Ela já está com 63, 64 anos. Eu falo, ó, se você for fazer o abdômen, faça logo, porque depois de uma certa idade não é recomendado. Porque a cirurgia do abdômen impõe, a cirurgia que é a cicatriz na região pélvica, impõe limitação de esticar o corpo e tal. E a gente preocupado com os fenômenos de tromboembolismo, né? Passa medicações para isso não acontecer, passa as enoxiparinas, 10 dias e tudo. O paciente tem que deitar e sentar com a perna da altura do quadril para facilitar o retorno venoso. Sim. Tem que andar sempre, andar encurvado e tal. E a pessoa que idade avançada para fazer isso é mais limitado. Mais complicado. Entendeu? A face, para a pessoa avançada, não tem problema. Face, nariz e tal. Agora, cirurgia nessa região aqui... abdominal, mais difícil. Entendeu? Então, até isso, você tem que orientar o paciente para as fases adequadas para cada tipo de cirurgia. Entendeu? Porque senão ele quer fazer na época que ele quer e depois o pós-operatório... Porque o nosso pós-operatório são pós-operatórios complexos, né? Outra coisa que é interessante é a gente falar um pouquinho sobre isso. O paciente, tanto que faz cirurgia plástica como ortognática, ele acha que o resultado é em 2 meses. Não, doutora, eu quero voltar a trabalhar em 1 semana, eu quero voltar, né? Eu opero muito colega médico, né? Eu quero voltar para o plantão com 15 dias. Médico. E quanto tempo eu posso ir para a festa? 45 dias, 2 meses? Então, assim, eu sempre falo... Posso malhar, posso treinar. Mas o pós-cirúrgico, ele é gradativo, né? Você tem a consolidação óssea, a formação de calo ósseo ali depois de 90, 120 dias, mas você tem uma resposta de tecido mole até 1 ano depois de operado, né? Eu vejo isso claramente, né? Eu digo assim, 4, 5 meses o paciente começa a ter um sorriso mais solto, mais natural, mas depois de 6 meses você começa a ver... naturalizar, né? Porque o rosto é expressão, né? Então o rosto, o sorriso, a expressão natural. Eu falo, ó, seu rosto está engessado, está com cara bonecoide, por mais ou menos uns 4, 5 meses. Esqueça esse negócio de 2 meses, 1 mês. E aí você tem que trabalhar também a ansiedade, né? Das pessoas, que hoje as pessoas são muito ansiosas. A professora quer ela chega com 3 semanas, doutora, eu vou ficar assim, não, minha boca vai ser, mas vai soltar, né? Tá muito inchado aqui, mas vai soltar, vai diminuir, né? Vai. Não é verdade, Zé? Eu sempre digo para o paciente assim, ó, a natureza fez assim, Deus fez assim, o Santo Nome fez assim. Em qualquer tipo de religião, a gente vai acreditar que tem um ser supremo que criou o mundo. Então, claro. Vai ser assim. 3 meses o organismo vai cicatrizar. É como se fosse uma construção. 3 meses está cicatrizando. Isso na grande, imensa maioria das vezes. Pode passar um pouco mais em algumas pessoas. E depois vem 6 meses o organismo limpando o edifício que fez.
Então, são 6, então, 6 mais 3, 9. Isso aí é a média. Mas tem pessoas que são 10, são 12. É isso mesmo. Então, varia muito com o metabolismo da pessoa, com a genética da pessoa, entendeu? Com a saúde que a pessoa tem. Cada pessoa tem um tipo de saúde. Então, 3 meses cicatrizando e o resto vai amolecer. Só tem que, às vezes, o organismo, ele limpa a área, normaliza a área, mas tem limitação de músculo. Na sua profissão mesmo tem demais. Que os músculos ficam parados, entendeu? Muita paralisação, e às vezes o paciente tem muito medo, ele não faz os exercícios, aí ele chega naquele limite, ele para, ele não suporta. Tem muito paciente que não tolera desconforto, não tolera dor. Aí ele chega ali, para, aí você fica restrito, né? Para aquilo voltar ao normal, nesses casos aí que tem um incômodo com a musculatura, né? Porque você reposicionou, esticou. A vida inteira está aquela mandíbula pequenininha lá e tal. Estira você tudo. ampliou tudo, porque de acordo com a necessidade cefalométrica, né? Você ampliou tudo, programou tudo, desenhou. E aí, esse músculo que estava curtinho, você vai botar, vai colocar a mandíbula um pouco mais abaixo, vai alongar tudo, ele vai ser esticado. Isso aí vai causar um problema para fisioterapia resolver. Quer dizer, não é um problema, vai causar uma solução de normalidade que o músculo não estava acostumado, entendeu? Mas tem um momento que ele vai se adaptando, Vai se adaptando. E hoje, na verdade, é aquilo que a gente estava conversando. A gente tem a cirurgia corretiva, tem as próteses definitivas, né, que a gente coloca na região de ângulo, na região paranasal, que a gente estava conversando, que isso depende muito da necessidade de cada caso, né? Então é individualizar, sempre individualizar aquele problema daquele paciente. Nenhum é igual ao outro, né? O que a gente falou anteriormente, o diagnóstico é de importância capital. É no consultório que a gente define tudo. O que vai ser feito. É de importância grande o exame do paciente. No diagnóstico você coloca toda a sua carreira em xeque. Eu acho isso, eu acho que é aquilo, vamos ver. Eu estou suspeitando disso, vou pedir um exame para ver se é o que eu estou pensando e tal, entendeu? Porque a nossa área de saúde, tanto a medicina como a odontologia, são áreas de saúde. E, às vezes, a gente tem que usar o exame complementar, para o exame ajudar. O exame é uma imagem. Você vai olhar a imagem e vai interpretar. O que você vai dizer na imagem é o seu conhecimento, é a sua formação. É igual um quadro. Você olha um quadro, uma pintura, que estilo é esse? É um figurativo abstrato, é um figurativo como o Pollock fazia. Tem um nome, joga a tinta no chão, vai ficando o que tem que ficar, entendeu? Ao acaso. Então você tem que entender de pintura para dizer o que é. Você tem que entender da anatomia para dizer o que você vai fazer. Aí claro. É que são elas, né? Aí é que a gente bota a mão... a palmatória. O exame é complementar, né? Mas o clínico sempre soberano, né? E o diagnóstico é sempre o profissional que vai dar, né? A área de saúde é uma área que a gente trabalha com vidas, é muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade. É uma interação, interação de alma, né? A alma queixosa com a alma que vai entender para ver que solução vai dar, né? E tem a empatia, né? Que você tem que confiar, a confiabilidade, né? Você tem que confiar na pessoa que está ali cuidando de você e ir junto no tratamento, né? Para poder as coisas fluírem. E eu percebo muito isso. O paciente que vem e que confia, que tem uma energia boa, que está ali disposto, as coisas vão acontecendo e tudo vai dando certo, né? Existe aquele que é muito inseguro, muito reticente, tudo é um questionamento, tudo é uma questão. Então é complicado a gente acessar algumas pessoas também, né? Pitangui dizia que, para todos de área de saúde, que tudo é definido na consulta médica. É verdade. Definido na consulta médica. Dali é que sai a confiança, a empatia, sabe? O desejo de realizar na época certa, né? A época certa é a época que o diagnóstico às vezes impõe, né? Tem coisas que você posterga, não, isso, bora esperar mais um tempo, não, vamos fazer agora, né? Pitangui dizia isso.
na relação do profissional com o paciente que define tudo no consultório. E é verdade. É verdade, claro. É verdade. O paciente sair de lá com confiança ou não. Eu gostei do médico, mas não vou me operar com ele, não. Entendeu? Na verdade, é assim... Gostei do médico porque o que ele disse me convence. Às vezes o paciente tem um senso de lógica muito bom, né? Às vezes tem gente que tem um senso de lógica bom, você explica uma coisa, eles entendi. E às vezes eu vou desenhar no papel, o paciente fala assim, doutor, eu entendi tudo. Eu falo, então fica com isso aqui para você em casa ficar olhando. Eu brinco assim, eu vou até assinar, porque se eu largar a cirurgia plástica e virar um grande pintor, você pode vender no leilão na Sotheby lá em Londres. dá para ir. Mas é bem gratificante, né? A gente vê os pacientes assim super realizados, né, com os nossos procedimentos. Eu recebo um feedback assim muito legal. O paciente chega já no pós-operatório de 10, 15 dias, doutora, obrigada, porque ele já vê a transformação. Aí ele já vê a mudança da vida, já vê que vai funcionar melhor, está respirando muito bem, com 15, 20 dias. Então, é um feedback que a gente tem muito positivo, né? Na maior parte das vezes, assim... Praticamente todos os pacientes, a gente tem um contato muito bom, né? Eu vejo pacientes seus lá, a mudança é grande, muito né? Positiva. Então, Zé, umas perguntas aqui que o nosso público está tendo para você, tá? Para nós dois, né? Na verdade, uma pergunta sobre a diferença entre preenchimento e cirurgia plástica para correção do mento e de contorno facial. Você falar um pouquinho de qual que é o limite, né? Entre fazer um preenchimento para poder resolver essa questão de contorno facial, aumento, ou uma cirurgia plástica, né? Ou uma cirurgia ortognática. Quando o paciente tem flacidez de face, quando ele flete o mento e faz dobras e tem rugas no pescoço, a indicação é ritidoplastia. Ritidoplastia cérvico-facial, com foco mais no pescoço, e se tiver a maçã caída, levantar a maçã. Esses preenchimentos, eles corrigem depressões. Às vezes o paciente tem uma depressão no rosto e tem uma papada grande, tem o pescoço enrugado. O que me preocupava era aqui, mas você vê que não adiantou nada. Isso é a cabeça do paciente, é o gosto estético do paciente. Quando eu faço cirurgia de face, às vezes, quando eu tiro gordura, essa gordura, quando o paciente precisa um pouquinho de toque no mento, eu infiltro no mento, na região anterior do mento, para equilibrar e para ficar uma perfiloplastia equilibrada, entendeu? De násio, de mento, de pogônio, né? Essa região frontonasal, a região aqui e a região do mento, para ficar tudo dentro de uma linha, entendeu? Agora, esses preenchimentos, eu acho que às vezes o paciente tem uma depressão, um sulco muito grande, e vão colocando demais ácido hialurônico, termina esse ácido hialurônico encapsulando. Quando você bota demais na área, ele encapsula. O ácido hialurônico, para não se encapsular, ele tem que ser colocado em filetes finos, isolados, onde um filete não está em contato com outro filete. Então tem uma estrutura selfie do organismo do lugar para nutrir esse filete de ácido hialurônico. Se você já está igual a encher um pneu, você vai distender, vai ter uma reação e vem células de defesa para circundar aquilo e vai ficar um vacúolo com ácido hialurônico dentro. Os radiologistas que estão fazendo procedimentos agora estão aspirando isso para tirar esses volumes. Então a pessoa fica cheia de nódulos na cara. Quando a gente opera a face, eu sempre peço um mapa agora, que é feito com ultrassom, com um transdutor de alta sensibilidade, para mostrar os preenchimentos que a pessoa tem na face. Às vezes o paciente está com preenchimento, ela está realizada com aquilo e eu vejo que está bizarro, que não está legal. Entendeu? Se for um preenchimento discretinho para corrigir, ótimo. Mas se for maior, se a ambição for para solucionar um problema grande, às vezes não é questão de preenchimento. São outras soluções. Né? O preenchimento geralmente é um detalhe, é uma coisa bem pequena, né? Não é uma coisa que vai corrigir uma deformidade, uma ausência. E é um material que não é do organismo. É um material exógeno, né? Agora, uma pergunta aqui que sempre me perguntam, né? E isso é uma coisa que a gente conversa bastante. Se o edema, né, o inchaço na cirurgia ortognática, quando a gente resolve fazer um procedimento simultâneo, no mesmo ato cirúrgico,
né, se o edema da cirurgia ortognática afeta o resultado da cirurgia plástica, por exemplo, da rinoplastia, né? Muita gente pergunta assim, faz a rinoplastia juntamente com a cirurgia ortognática bimaxilar. Operei maxila, mandíbula, tudo. Então, eu tenho um edema na face importante. Aí, muitos preferem fazer simultaneamente a cirurgia de rino. E isso não pode atrapalhar, né? O edema da cirurgia não atrapalha o seu resultado? Se o edema for muito grande, pode atrapalhar, porque o ângulo nasolabial, ele sobe por causa do edema dessa região de lábio superior, que lábio, essa região toda que pega da asa do nariz e é circular. A parte que passa o batom é o vermelhão do lábio. Né? O paciente precisa entender isso. Lábio é esse conjunto grande que pega o músculo orbicular. Reconstrução de lábio é uma coisa grande. Quando você mexe no vermelhão, é só o vermelhão. O vermelhão tem essa linha cutânea mucosa, para cima é pele onde tem pelinho e para baixo é mucosa. Sim. E aqui tem um arco de Cupido, que são essas duas eminênciazinhas. Essas duas linhas elevadas são chamadas de filtros. E dentro tem um sulco entre os filtros. Sim. Então, isso aí pode alterar a depender da magnitude do edema que tiver. Sabe? Mas quando o paciente já passar de cirurgia, ele vai com fotografia de perfil, frontal, de base, tem um de parâmetro, narina. né? A gente faz o inventário todo e geralmente a foto é do tamanho da face do paciente. Eu só uso foto grande, eu não uso foto pequenininha na sala. Só uso foto grande, foto real. Porque quando o paciente está deitado, muda um pouco, né? Então você está sempre olhando a foto e sabendo como ele é de verdade. Né? A foto é o real, quando ele deita é o virtual. Entendeu? Porque você tem mudanças, né? Pela posição mesmo. Pela posição. O nariz deitado não altera quase nada, não, mas outras partes do corpo, né? Então, tu leixar são gris, né? De noite seus gatos são pardos, né? Em pé é bonito, deitado é feio. Tem outra perguntinha aqui, Zé, sobre os problemas de apneia, né? Se são tratados também com cirurgia ortognática e plástica, né? Combinados. A cirurgia ortognática trata a apneia gravíssima, né? A apneia moderada, porque a gente muda o esqueleto de lugar e com isso você estruturalmente, né? Como você estira essa musculatura suprioideia toda, você abre a via aérea toda. Então a cirurgia ortognática trata. Agora, dentro da cirurgia plástica, você tem algum procedimento específico para apneia? Não. Fora disso aí, tem um caso engraçado. Eu operei uma fonoaudióloga. Ela foi até fonoaudióloga de Anitta. Ela é paulista e eu fiz uma ritidoplastia e fiz um procedimento de correção de pescoço, angulação de pescoço e tal. E quando descolhi a musculatura, eu fiz até o músculo digástrico, que é o músculo da mastigação. Sim. E aproximei os digástricos para fazer a base aqui. E ela disse no pós-operatório depois que ela melhorou a fala. Ela entende muito de fonoaudiologia, ela é fonoaudióloga, ela tem aparelhos que mostram os graves, os agudos e tal, as oitavas que os cantores dão. E ela disse que ela melhorou alguns tons dela. Eu achei engraçado aquilo. Eu nunca pensei. Não opera por isso, né? Não. Isso foi um achado. Mas normalmente, para respondendo aqui, né, a apneia é mais a cirurgia ortognática mesmo, isolada, que a gente trata. E aí, na verdade, né, como escolher, né, um bom cirurgião plástico na complementação da cirurgia ortognática? E o cirurgião plástico pode trabalhar junto com o bucomaxilo no planejamento sempre, né? A gente tem que trocar figuras, a gente sempre troca ideia, né? Ver o que é possível, o que não é possível, fazer instantaneamente ou fazer depois, a longo prazo, depois de edema. Muitas coisas não vale a pena, né? Não vale a pena. A própria cirurgia de nariz, eu acho que normalmente, quando ela é feita num segundo tempo, eu acho melhor. Muita gente, não pode fazer junto. Eu acho melhor eu fazer primeiro a minha cirurgia ortognática, ver o resultado estético facial e depois mexer no nariz. E eu acho que para você também é melhor. É melhor. Né? A depender também do tipo de cirurgia que você vai fazer na mandíbula, pode até fazer o nariz, a depender. Se for só a mandíbula, né? Se for só isso. E a importância da gente ter, do paciente escolher um bom profissional, né? Lógico, isso que você falou, né? É conhecer a pessoa, conhecer
o caminho percorrido pelo profissional, né? Porque hoje as pessoas olham a propaganda e não olham da onde aquele profissional veio, né? Que caminho ele fez, Eu acho engraçado quando tem seguidores. Porque você pode comprar seguidores, você sabe, né? Você compra de outro que tem, né? Isso aqui tem 80 mil seguidores. Aí, às vezes, você nunca vê essa pessoa nos hospitais operando. Você não consegue ver em lugar nenhum, mas tem não sei quantos milhões. Entendeu? Então, o paciente ele tem que inquirir sobre a história profissional do médico, né? Ver os resultados, quem ele operou, a indicação de uma pessoa próxima é a coisa mais fidedigna que tem de confiabilidade, sabe? Eu operei com ele, minha filha operou, minha tia operou e tal, entendeu? E aí o médico se torna médico pessoal, de família. Né? Eu estou sendo médico de família, eu opero a tia, a mãe, a família prima, toda. O neto, eles vão levar lá, entendeu? Eu tenho famílias que eu opero 3 da mesma família, assim, o pai e os filhos. Porque a deformidade esquelética, inclusive, ela tem um caráter hereditário, né? Então eu tenho vários membros da família que a gente opera todo mundo. Isso aí, eu acho que é um fator muito bom para o leigo escolher o médico, sabe? E não ir atrás de resultados. Na minha profissão era proibido mostrar resultados antes e depois, em jornais, em mídia. Hoje em dia, o Conselho Federal relaxou, porque nos Estados Unidos sempre pôde mostrar, aqui no Brasil era proibido. E agora estão mostrando. Mas você pode pegar um resultado de um colega. Não necessariamente tudo que é mostrado é da pessoa. Pega o resultado de um colega de Goiás e você bota lá no seu Facebook como seu. Então, essas coisas podem acontecer e estão acontecendo isso, sabe? É um absurdo. É conhecer da onde vem o profissional, né? O caminho que ele percorreu. Eu acho que isso é super importante. Então, ótimo. Mais o que? Aí pode agora encerrar mesmo, né? Perguntar. Vamos encerrar. Redes sociais dele, como faz para achar ele. Ah, tá certo. Depois vocês editam aí. Como é? Aí fala também para seguir. Então, finalizando aqui, né, nosso bate-papo, né, Zé? Um prazer imenso. Todas as vezes que a gente conversa, eu aprendo sempre um pouquinho mais. Com a sua cultura, com o seu conhecimento, com a simpatia, né? Então é um prazer imenso. A gente está iniciando aqui, né, nosso Conecta Cast com você. É a primeira pessoa que eu pensei em trazer aqui. Eu falei, não, vou trazer uma pessoa que eu adoro, que eu admiro e que é um grande amigo, uma pessoa que eu confio completamente, né? Obrigado. No momento que eu começar a fazer minhas cirurgias plásticas, que eu ainda não comecei. E eu vou fazer as minhas com você. E é um prazer imenso. Então fala um pouquinho aí em como é que as pessoas podem te encontrar. Seu consultório, a gente já é muitos anos aqui em Salvador, né? Tem rede social, não tem rede social? Não, eu não tenho rede social, não. Eu já fiz já entrei num podcast com uma radiologista e falamos em relação à cirurgia de mama, os problemas que tem na mama, sobre silicone, a origem do silicone, as limitações do silicone, quando usar silicone, quando não usar silicone, né? E fiz também com um profissional que foi da Globo já, que atua e tal. Foi legal também. Aí falei de minha vida e tudo. O meu consultório é no Fernando Filgueiras. Sim. Fernando Filgueiras. Estou lá. Quantos anos você está lá, Zé? Já uns 10 anos. Já uns 10 anos. Meu consultório é diferente. Meu consultório tem obra de arte, é bem diferente dos consultórios normais, sabe? Porque você tem meus livros de filosofia, antropologia, tem alguns livros de cirurgia plástica, mas não tem livro de medicina, tem mais os livros que não cabem lá em casa, eu estou botando tudo lá. E lá em casa tem livro tudo quanto é canto. Mais importante é que tem você, né? Então, assim, fica aqui, depois a gente coloca os seus contatos, né? Para quem tiver, realmente tenho certeza que as pessoas vão se interessar aí. Eu opero em hospitais, me preocupo muito com a segurança do paciente, como pessoas da minha família. Eu acho que o médico tem que operar o paciente como se fosse a mãe dele, o irmão dele, o filho, a esposa, o filho. Tem que ser baseado nisso. Eu concordo plenamente. Eu sempre falo assim, se fosse meu filho, eu faria isso. Já operei. Eu dou muita opinião assim, se fosse meu filho, porque é exatamente o que eu faria. Tem pessoas que dizem que os médicos não devem operar os parentes, né? Eu operei minha mãe de face, eu operei meu filho também. Eu operei todo mundo. Isso depende do seu psicológico. Você entendeu? Depende do seu emocional. Eu
colocou na mesa, eu quero fazer tudo com o máximo possível de perfeição e quero um bom resultado. E a gente confia no que a gente está fazendo, né? Pior que então, meus meninos tinham que fazer os terceiros molares, eu falei, eu que vou fazer os terceiros molares. Né? Você não pode fazer no seu filho. Eu falei, se eu não posso, eu que vou fazer. E minha filha, pai, eu quero me operar. Eu falei, vai com quem? Pai, você é louco, só pode ser com você, não confio em ninguém. Não, tem muito profissional, não, quero fazer com você. Aí veio de São Paulo, operei e voltou. Imagina. É claro. Entendeu? Pois é. Eu aprendi isso com o doutor Fernando Filgueiras, foi uma pessoa assim, que me indicou muito cliente aqui em Salvador, e me tornei amigo dele, e ele operou parentes próximos. E depois disso, abri um leque para mim assim, eu falei, olha, eu tinha um certo receio de operar parente, mas eu tenho vontade de operar, não tem se liga não. E quando... Agora você corre um risco, porque parente tiver alguma coisinha, vai ficar ali no seu pé, vai dar mais trabalho. É verdade. Mas para mim foi um prazer imenso também, Ave Maria. Conversar com você também eu aprendo muito. Nós aprendemos então mutuamente. Meu currículo de vida vai enriquecer. E além de um excelente profissional e assim, com excelente formação, né, acadêmica, técnica. Obrigado. É um artista, né? Quando algum paciente me pergunta assim, doutora, quem que você me indica? Eu falei, José Carlos Dantas, porque ele nasceu para fazer isso, porque é como se ele estivesse pintando o corpo, ele está desenhando você. Então, prazer imenso a gente iniciar nosso Conecta Cast aqui com você, viu, Zé? Pra mim e espero que a gente possa retornar aí em outros momentos. Com certeza, eu aceitaria para a gente bater papo. Então, aí siga então nossas redes sociais, né? Podem interagir, colocar as dúvidas, assistir aqui todas nossas entrevistas, né, interativas. Eu vou divulgar para os meus pacientes também. Divulgar para os pacientes. Fiquem ligados aí, não percam. No próximo mês estaremos aqui de volta com mais entrevistas para vocês. Até mais.